Olá, queridos amigos aqui do nosso canal Forças da Natureza. Aqui quem fala mais uma vez é o Jim McMier e hoje eu vou falar sobre uma obra muito polêmica das que eu tenho aqui no meu acervo, tá? Essa daqui é uma nova playlist onde eu vou falar sobre várias obras minhas, né? Algumas eu já fiz vídeos anteriores e essa é uma das novas aí da nossa playlist, tá bom? A obra que falaremos sobre ela hoje se chama O Umbral ou A Prisão. É um desenho, tá? Não é uma obra pintada a óleo, né? É um desenho feito com giz pastel seco sobre papel canson A4, tá? Então nessa obra, né, O Umbral ou A Prisão, eu, Odima Kimia, eu quis mostrar ali, né, a figura do ser humano preso aos seus conceitos, à religião e à sua cegueira espiritual. Sabe-se que pela doutrina espírita, que o umbral é um lugar, assim, um local por onde os espíritos, né, passam, que os espíritos que estão nas sombras, nas trevas, né, na escuridão do seu ser. Esse desenho, na verdade, ele mostra a dor em todos os seus sentidos e a prisão de um homem, seja essa prisão na religião, seja essa dor nos seus conflitos internos e pecados, em tudo aquilo que o homem observa e vê como pecado. Nossa sociedade tem um conceito de certo e errado muito limitado, sabemos disso. E esse certo, juntamente com o errado, pode trazer conflitos mentais, pois não sabemos o que realmente é certo e nem o que realmente é errado. São apenas pontos de vista culturais, assim como na China matam um cachorro para comer e aqui no Brasil a gente acha estranho e vice-versa, né? Então são pontos culturais, não quer dizer que é certo ou errado. Infelizmente, a religião ela impôs ao homem a condição de que ele será julgado por todos os seus atos, se por acaso ele não fizer a vontade divina. Então esse pequeno desenho, né, ele mostra todos os nossos monstros internos que podem estar invadindo a nossa mente. Esse homem da figura, ele está atormentado pelos seus medos. Na verdade, o umbral e o inferno estão todos na nossa mente. Estão todos nos nossos medos, nos nossos conceitos e culpas internas. A sociedade, ela tenta nos manipular desde tempos remotos a sermos como eles querem que sejamos. A cruz representa a crucificação. Na verdade, o autoflagelo, o autossacrifício do homem em tentar sempre ser perfeito e se culpar por tudo, achando que tudo é errado, sendo que o errado não existe, é apenas um ponto de vista. O personagem está numa terra vermelha, sem fertilidade e seca. O vermelho representa a sua agressividade consigo mesmo, ou seja, a sua rigidez, né? O seu sentimento de culpa e ódio sobre tudo que ele plantou na terra e agora ele se autocondena a umbral por longos e longos tempos em uma prisão interna que só acontecem em sua própria mente espiritual e que ninguém pode ajudá-lo, senão ele mesmo. No desenho, não vemos nenhum personagem tentando salvar esse outro personagem. Não vemos outra figura humana, pois por mais que esses ajudadores estejam em volta, jamais serão enxergados ou vistos pelo culpado, pois ele está preso nas sombras do seu próprio umbral, sem conseguir sair dessa lama, que na verdade ele mesmo criou. A serpente estranha abaixo, esse ser estranho, demoníaco, próximo do peito do personagem, representa a própria morte e o seu rosto lembra um abutre, pronto para devorar as suas carnes. Também é um símbolo de autodestruição, uma alusão ao ser humano que busca salvação na prisão e não na libertação. O personagem está preso pelos pés e pelas mãos também. Na verdade, somente por uma das mãos. A outra mão foi decepada, e exatamente a mão decepada é a mão esquerda, representando que ele se culpa pelas suas ações na terra.
e provavelmente foram negativas. A mão direita representa as ações positivas. De fato, foi uma pessoa que buscou muito nas doutrinas a salvação, talvez uma pessoa que se negava e viveu uma vida de provações e privações aos seus desejos mais íntimos, e também uma pessoa que tentou ser o mais certo possível aos olhos humanos e divinos, e ao mesmo tempo se enganou, negando a sua própria essência e negando a sua sombra, lutando contra ela, sendo que ele precisa, na verdade, o que ele realmente precisava era apenas aceitar essa sombra e não lutar contra ela. A cobra abaixo é a representação do próprio diabo, do oposto do bem, que está rodeando sua parte sexual. Pode ser um símbolo de que esse homem tinha desejos sexuais muito fortes e se culpava por isso. Talvez grande parte da sua culpa seja por achar que os seus desejos mais íntimos eram errôneos e dignos de um pecador que merecia todo o castigo divino. Enfim. Esse desenho tem muito mais simbolismo do que eu já disse acima, mas eu espero que com esse resumo breve eu tenha deixado bem claro o que eu quis dizer na mensagem, que não adianta você ser bonzinho para os outros, fazer bonito, fazer a linha evoluído e enganar a todos com a sua conduta falsa. A mensagem principal do desenho é que nós precisamos viver o melhor possível, sem medo do futuro, sem medo da culpa, sem prisões e sem medo de ser quem somos. Pois no final de toda história, não sabemos mais o que é certo, nem o que é errado, o que é luz, nem o que é trevas. Simplesmente sabemos que a energia divina está em todas as coisas e nos ama acima de todos os pecados que nos aprisionam, e que jamais devemos lutar contra nossas sombras, e sim aceitá-la, abraçá-las. Aceitando sua sombra, ela vai se moldando à nossa luz, trazendo equilíbrio do ser humano. Odin Makimir.